Bem postado defensivamente, o Santos vence o São Paulo no Morumbi e se classifica para a próxima fase do Campeonato Paulista. Conhece detalhes como foi a vitória do Santos no Morumbi, jogando diante do São Paulo, depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligado aqui no YouTube, eu trago mais um vídeo no nosso canal. Vamos falar sobre a vitória do Santos no Clássico Paulista por 1-0. O Santos que vence o São Paulo e se classifica para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas antes de falar desse jogão, peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O Santos, jogando no Morumbi, vence o São Paulo por 1-0 e se classifica para a próxima fase do Campeonato Paulista. A equipe santista, comandada por Fábio Carille, fez uma belíssima partida no Morumbi e consegue vencer o São Paulo por 1-0 num clássico bastante movimentado. O Santos muito bem postado defensivamente, não dando espaço para a equipe do Morumbi. Esse, inclusive, será o tema focal desse vídeo, né? A boa defesa do Santos, a sólida defesa santista contra o São Paulo que não conseguia jogar, São Paulo que não conseguia se movimentar, diferente do último clássico contra o Corinthians, que o São Paulo teve bastante espaço. Já no clássico, no Morumbi, o Santos não deu a mesma facilidade que deu o Corinthians ao São Paulo. Então, o Santos consegue vencer a equipe do Morumbi por 1-0 e se classifica, então, para a próxima fase do Campeonato Paulista. A formação das duas equipes, como que as equipes foram para o campo, né? A formação tática de Fábio Carille e também de Thiago Carpini foi essa que aparece na tela para vocês. O São Paulo jogou ali num 4-3-1-2, o Luciano sendo responsável pela ligação entre o meio-campo e o ataque. O Luciano, que era o meia de ligação do São Paulo na partida de ontem, não conseguiu desempenhar essa função, né? Ali o Luciano ficou muito preso na marcação santista e jogou com os dois atacantes, com o Jonathan Calleri e também o Juan. Já o Santos, numa formação tática no 4-2-3-1, assim o Carille desenhava a equipe santista, embora esse 4-2-3-1 se transformava em muitas das vezes um 4-3-3, mas quando o Santos se o Santos defendia num 4-4-2 muito bem postado, né? As duas linhas muito próximas, não dando chance para a equipe do São Paulo. São Paulo que tinha muitas das vezes a bola, São Paulo teve mais posse de bola do que o Santos, mas o São Paulo não conseguia passar pela forte defesa santista, formada por Gil e também por Joaquim. O São Paulo não conseguia, o Santos muito bem postado defensivamente, dificultou as ações da equipe do São Paulo no jogo de ontem, no clássico, muito bem jogado, diga-se de passagem. Vamos começar a mostrar como que o Santos começava a construir sua defesa, mostrando para vocês em vídeo. Dá para perceber já na primeira tomada do vídeo, aos 3 minutos, que o Santos ia mostrar que o São Paulo que teria muita dificuldade. Dá para ver ali o Luciano, principalmente, preso na marcação ali. O Santos conseguiu, num 4-4-2 muito bem definido, ali, principalmente defensivamente, dificultou as ações de ataque da equipe do São Paulo. Já a equipe do São Paulo se postava no 4-2-3-1, né? Embora na formação tática era um pouquinho diferente, mas na prática o São Paulo jogava no 4-2-3-1, dá pra ver nessa imagem, o Calleri um pouco mais à frente, ali Luciano, Galopo e também o Juan, a dupla de volantes do São Paulo, e aí a linha de defesa tricolor com 4 atrás. Dá pra perceber então que o São Paulo jogava no 4-2-3-1, o Galopo jogando pelo lado esquerdo, né? O Galopo tentava jogar pelo lado esquerdo, não fez uma boa partida. O Juan pelo lado direito, o Calleri um pouco mais centralizado. Horas o Juan trocava com o Calleri, se aproximava bastante do camisa 9 São Paulino, mas o Luciano, que era o responsável para fazer a ligação entre o meio de campo e o ataque, fazer essa ligação não foi muito bem, ficou muito preso na marcação santista, foi uma presa fácil para os marcadores do Santos, e o Santos com muita toque de bola, o Santos com muita tranquilidade, defensivamente falando, o Santos não deu oportunidade para a equipe do São Paulo, dificilmente o Santos dava espaço, quando deu, foi poucas oportunidades que o São Paulo teve durante toda a partida, mas o Santos bem postado defensivamente. Fábio Carille montou um esquema bastante interessante para jogar contra o forte time do São Paulo, que estava desfalcado, então o Santos consegue sair com uma boa vitória jogando no Morumbi e se classificando então para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vamos mostrar então como que o Santos se defendia em linha baixa, gerava bastante dificuldade para a equipe do São Paulo, que tentava de todo jeito tocar a bola, tentar trocar de corredor, mas o Santos não dava oportunidades jogando com linha baixa. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores de Santos e torcedores de São Paulo. São Paulo tentava trocar sempre o lado, mudar o corredor, tentar alguma coisa, cruzamento na área, o Santos não deixava. E aí por quê? As duas linhas do Santos muito bem postadas, dá para perceber na imagem, muito bem ali postadas, as duas linhas, né? E os dois atacantes também muito recuados, ou seja, o São Paulo teve bastante dificuldade na criação, teve bastante dificuldade para tentar jogar, não conseguia, porque o Santos marcava muito bem a equipe do Morumbi. O São Paulo
que não conseguia jogar. O São Paulo tentava trocar muitas das vezes o corredor, né? Trocava do lado direito, do lado esquerdo. O lado esquerdo do São Paulo era o lado mais agudo, né? Tanto que o Santos teve que a partir do minuto 18, o Santos mudou ali a formação, trocou de lado, né? O Guilherme foi jogar pelo lado direito e o Pedrinho foi jogar pelo lado esquerdo. O Guilherme que recuava um pouco mais, o Aderlan não conseguia jogar para o ataque porque o São Paulo é muito agudo pelo lado esquerdo. Então o São Paulo tentava muito mais jogar a jogada pelo lado esquerdo, pelo corredor do lado esquerdo, mas era um corredor bastante congestionado, era um corredor que estava bastante marcado. E repito, o Luciano, que era o jogador que poderia dar essa ligação entre o meio de campo e ataque, o Luciano fazia essa transição, o Luciano não conseguia. O Pablo Maia, o jogador que mais tentou no São Paulo com as inversões de jogada, o Alisson também tentou bastante, mas o Santos muito bem posicionado, o Santos não conseguia deixar o São Paulo jogar. E o São Paulo saindo de trás, o São Paulo quando começava a sua construção sentia bastante dificuldade porque o Santos marcava alto, né? O Santos marcava muito alto a equipe do São Paulo. Nesse lance dá para ficar claro, logo aos 7 minutos de jogo dá para perceber 7 jogadores do Santos marcando o São Paulo no campo de ataque, dá para perceber aí, São Paulo com bastante dificuldade, Santos marcando em cima, dificultando a linha de passe São Paulina, o Santos que pressionou bastante São Paulo durante muitas vezes jogando na frente, não foi só nessa tomada, mas muitos lances durante a partida do Santos dificultou a tomada de decisão do São Paulino e o São Paulo era obrigado a desfazer da bola, o São Paulo era obrigado a dar o chutão pra frente para tentar a ligação direta, e aí o São Paulo muito bem marcado, o Caleri principalmente muito bem marcado pelo Gil, como nesse lance agora, o Caleri muito bem marcado, e aí era muito fácil, né, o Gil recuperar essa bola, e o João Schmidt, um grande nome no meio do campo do Santos, era aquele que ditava o ritmo, era aquele que conseguia sempre as principais jogadas tocando essa bola. Ou seja, o Santos defensivamente muito bem, o São Paulo teve muita dificuldade de criação porque o Santos marcava muito forte e o São Paulo só foi ter a sua primeira chance no minuto 27, né? Na primeira brecha que o São Paulo teve, o Santos não pressionou alto, o Santos pressionava muito baixo nessa vez a marcação, aí o Diego Costa dá um passe ali na entrelinha, consegue achar o zagueiro ali, quebra a primeira linha, o Wellington tenta o lance, o Caleri passa ali na linha esquerda, ele vai cruzar lá para a área, e essa foi a primeira oportunidade que o São Paulo teve, somente aos 27 minutos, a primeira chance clara, eu diria, do São Paulo, com bastante movimentação que o São Paulo não fez durante o jogo. O São Paulo colocou 6 jogadores ali dentro da área do Santos para finalização do Galopo, e aí o São Paulo tentava então, somente aos 27 minutos, a primeira boa tentativa, né, tocando a bola, como o São Paulo, como é característico dos times do Carpini, essa transição rápida, buscar sempre o corredor, né, ou os pontos, nesse caso o Caleri que buscou aquela ponta lá, cruzou na área, e aí de fora da área ali, a juíza acabou atrapalhando, né, na finalização do Pablo Maia, mas a bola sobra ali para o Galopo, que acaba chutando com uma boa defesa do João Paulo. Nitidamente que esse foi um lance bastante que nós mostramos que foi o lance que o São Paulo conseguiu envolver o Santos e conseguiu chegar à frente, né? E quase diante dessa marcação alta, o São Paulo não conseguia jogar. Então essa foi a tônica do primeiro tempo, o Santos se defendendo, os Santos marcando o São Paulo e o São Paulo não conseguindo jogar. Já praticamente na reta final do primeiro tempo, o Santos teve a sua primeira boa jogada. E vamos mostrar para vocês. Aceleramos um pouco a jogada para chegar até o ponto máximo. Olha o tanto que o Santos tocou a bola, olha o tanto de tempo que o Santos ficou com a bola, tentando envolver o São Paulo. O Santos não dava essa facilidade ao São Paulo, o Santos tocava muito bem essa bola. O João Schmidt era o jogador que ditava esse ritmo do meio de campo do Santos. E perceba, o Diego Pituca, que dá um passe maravilhoso ali para boa tentativa do Guilherme. O Santos que vai agora, ele vai receber do Otero. Perceba ali, ó, a facilidade livre de marcação, né? Está ali o Diego Pituca. Ele vai receber esse passe, vai receber essa bola no espaço. Olha o espaço que teve o Diego Pituca para pensar. O São Paulo deixou esse buraco no meio de campo e aí ele consegue fazer a ligação para o Guilherme, que aí de pé direito bate para boa defesa do goleiro Rafael. Essa foi a tentativa do Santos, era assim que o Santos tentava chegar ao campo de ataque do São Paulo, com muita paciência. O Santos tocava muito bem essa bola para tentar chegar à frente, e foi com essa paciência que o Santos conseguiu o seu gol. O Santos que teve um pênalti, né? A gente não vamos falar de detalhes do penal, se foi ou não foi, mas a jogada do gol do Santos foi muito parecida com essa aqui no finalzinho do primeiro tempo que nós mostramos para vocês agora há pouco. O Santos que começou essa jogada sempre tocando essa bola lá de trás, com muita tranquilidade. São Paulo não apertava a marcação do Santos, e nessa altura, já estava com 60 minutos de jogo, São Paulo tentava marcar em bloco médio, o Santos foi tocando essa bola, o Santos foi rodando essa bola, e o Joaquim consegue, dá para perceber o Santos já jogando ali no 2-3-5, né, os dois zagueiros ali, os 3 jogadores do meio, o Joaquim vai fazer o lançamento, aí são 5 jogadores do Santos no campo de ataque do São Paulo, aí o toque de cabeça ali
do jogador do Santos, aí o Otero passa livre nas costas da zaga do São Paulo e recebe, e aí o jogador Wellington acaba fazendo o pênalti em cima do jogador santista. Depois desse pênalti, o Santos acaba marcando o seu gol, né, com o Morelos, o Santos que acaba fazendo o gol, o único gol do jogo, o jogo que ficou aí marcado por um jogo com bastante dificuldade do São Paulo, o Santos que tentava sair para o jogo, o Santos que não deu mole para o São Paulo na marcação, principalmente o Santos apertava essa marcação. É interessante, nós vamos notar esse Santos durante essa temporada, já contra o Corinthians o Santos jogou mais ou menos dessa maneira, o Santos que fecha muito bem as linhas, dificulta a transição do adversário, e o São Paulo sentiu muita dificuldade, mesmo jogando em casa. O São Paulo não teve muita chance, o São Paulo tentava, e no segundo tempo o São Paulo tentou, até entrou o Ferreirinha, entrou muito bem no jogo, inclusive o Ferreirinha, entrou o Eric também, abriu os espaços, o Carpini inteligentemente tentava alargar o campo para tentar puxar, atrair um pouco mais a marcação do Santos. Ele até que teve algumas boas jogadas, mas o Santos acabou vencendo o São Paulo então por 1-0 no Morumbi. Um jogo interessantíssimo de a gente acompanhar, principalmente esse Santos, né? O Santos que vai disputar a Série B em 2024, monta um time bastante interessante, um time cascudo, e deu para ver já no jogo de ontem. Bons nomes a gente pode destacar nesse time do Santos, principalmente a linha de defesa santista, né? E também ali o João Schmidt, que é o cara que dá o ritmo do jogo, é o cara que consegue dominar, para mim um dos melhores em campo, inclusive, é ele que dita o ritmo no meio de campo santista. Então o Diego Pituca é também outro nome interessante na equipe santista, que vale a pena acompanhar. Ele deu um belo passe pro Guilherme, o Santos que lá na dupla do Santos que o trio de ataque santista, formado no jogo de ontem, por exemplo, por Pedrinho, por Guilherme e por William Bigode, deu bastante dificuldade quando o Santos tinha a bola. O Santos marca a pressão, o time do Carille marcou pressão, dificultou a saída de bola do São Paulo, e assim o Santos construiu a vitória jogando no Morumbi. O Santos se classificando para a próxima fase do Campeonato Paulista, e o São Paulo agora, que já liga o alerta, a segunda derrota consecutiva da equipe de Thiago Carpini. Então o São Paulo perde o clássico jogando em sua casa, jogando no estádio do Morumbi. Agora é com você, torcedor do Santos, torcedor São Paulino. Quero saber a sua opinião, como é que você viu essa partida, o que você pensa dessa partida? Taticamente, o Santos foi melhor, o São Paulo foi melhor? Quem foi melhor na sua visão? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante aqui para o nosso canal. E lembrando que nós temos uma meta ainda em 2024 a ser cumprida, hein? Nós temos uma meta muito difícil, muito desafiadora, de chegar nos 10 mil inscritos, e contamos com você, com seu like, contamos com seu compartilhamento e, claro, com a sua inscrição. Hoje falamos sobre a vitória do Santos, sobre o São Paulo no Morumbi, vitória essa que classifica a equipe do Santos para a próxima fase do Campeonato Paulista, e o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então, tchau, tchau.